Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindes. Eu sou Mestre Cruel, ou Renan, como você preferir. Está começando o podcast Confissões Consentidas, o podcast da comunidade fetichista para o mundo. Estou, assim, muito honrado com esse projeto. Primeiro episódio que vocês estão assistindo, por um motivo muito especial. Deixa eu, antes de tudo, começar me apresentando. Como eu disse, eu sou o Renan, eu sou um homem branco de 33 anos, cabelo castanho com algumas mechas brancas que o tempo está me dando e talvez o Mr. Fetiche também. Hoje eu estou usando uma jaqueta de couro preta e branca com bastante taxinhas e vários zippers, uma coisa bem rock and roll. Começo esse podcast dizendo boas-vindas a todos, todas e todes. Afinal de contas, a comunidade fetichista é para todo mundo que assim desejar e assim quiser estar. A ideia deste podcast é conhecer as pessoas da nossa comunidade, saber que nós somos tão normais quanto você, ou não, mas ainda assim temos histórias e você pode se relacionar com as nossas histórias de algum jeito. Eu começo hoje com um dos meus melhores amigos da cena fetichista, talvez o meu melhor amigo da cena fetichista, para causar inveja em algumas outras pessoas. Dom Jeff está aqui comigo, meu querido, seja muito bem-vindo. Quero que você comece se apresentando, dizendo quem você é e tudo mais, para a gente começar a bater o nosso papo. Obrigado. Primeiramente, olá, fetichistas, tudo bom com vocês? Já virou meu bordão praticamente já saturado, né, gente? 3 anos já. Sou Dom Jeff, para quem não me conhece, sou um homem branco de 30 anos, já começou naquela idade já daqui só para baixo, né? Estou usando uma roupa de couro vermelha e preta, sou um cara urso, cis, gay e acho que é isso, né? Tá mais que bem, tá usando um capzinho bonitinho, tô usando militar um capzinho também, tá usando um hanky codezinho no braço esquerdo. Sou um fister, dizem umas línguas. Inclusive somos, né, amigo? Exatamente. Ai, que delícia. Saudades, né? Saudades. Puxa, precisamos... A gente pode contar essa história aqui, aqueles... Calma. Podemos contar. Mas antes de tudo, eu acho que começar o nosso podcast com a pergunta que vai ser norteadora, assim, para sempre da ideia do podcast, que é uma brincadeira para conhecer as pessoas, que é você me responder a seguinte pergunta. Se eu buscasse pelo seu nome no Wikipedia, o que eu ia ler? E aí, com isso, eu quero que você me diga de onde você veio, quais são as suas... Como é que você chegou no fetichismo, como é que você entende isso dentro da sua sexualidade e tudo mais, e aí a gente vai desenrolando o papo a partir disso. Arrasou, assim. Sou capixaba, né? Poucos conhecem aí, tô aqui em São Paulo já faz uns 5 anos, cheguei junto com a pandemia, infelizmente, não foi minha culpa, eu juro. Eu sou uma pessoa muito precoce, assim, as pessoas que já deram pra mim vão saber dizer. Me assumi com 9 anos de idade como gay, sou uma pessoa que sempre foi muito em paz com a minha sexualidade, e aí, assim, sempre tive liberdade para explorar as coisas que eu quis, sempre tive acesso à internet, né? Essa geração de 95 é foda que já cresce com computador, com bate-papo UOL, então eu já comecei a praticar muito cedo, já tive acesso a vídeos e canais, etc. Mas eu só fui realmente saber qual era o nome das coisas, que existia uma comunidade, quando eu comecei a praticar aqui em São Paulo. Que eu fui, com 10 anos de idade, me mudei para o interior, eu era capixaba, morava com a minha mãe lá, me assumi aos 9, aos 10 a gente resolveu fazer uma grande mudança, não vamos ficar aqui, porque minha família era metade mormon, metade evangélica, então eles não aceitaram muito bem o fato de eu ser gay, o fato de uma criança tá gritando, você não sabe o que você quer, você não sabe onde você tá, você não tem consciência do que você tá falando, então... A gente acabou vindo para São Paulo, ela era salgadeira, então teve umas oportunidades bacanas aqui. Trouxe o bolinho de bacalhau famoso lá da praia, que ela vendia num restaurante ali na frente da Praia das Castanheiras. E aí ficou muito famosa, o pessoal gostou, fez oferta para ela vir para São Paulo. Eu falei, então vou junto com meu filho, levo os panos de bunda. E aí eu fiquei em São Carlos, ali no interior, dos 10 até os 23, mais ou menos. Com 16 já saí de casa, né, que por mais que a minha família, que ficou para o Espírito Santo, não me aceitasse tão bem assim. A minha mãe, ela aceitava, mas era uma coisa meio velada. Então, eu sabia que ela
não curtia o fato de eu ser gay, que ela queria ter um neto, que ela não gostava muito do fato de eu ter uma sexualidade diferente, de eu argumentar e expor aquilo, falar sobre aquilo abertamente, sem medo. Já apanhei muito por conta disso, mas nunca foi um impeditivo. Tanto que hoje em dia eu bato nas pessoas, né? Acho que a gente resolve de outro jeito. Mas... E aí, em São Carlos, que eu tive acesso, assim, a alguns praticantes de BDSM, fetichismo. E aí, comecei na cena como um submisso, né? Porque eu sou passivo, pra quem não sabe, às vezes, sabe? Pra quem não acessou ainda o meu Twitter, que tá, assim, ali, aberto pra todo mundo. Mas eu sou uma pessoa que sexualmente sou passivo, então gosto de ser penetrado. Então, na sociedade, isso já é muito visto como o papel da mulher, o papel de quem tá sendo submisso naquela cena. Então, status de inferioridade, né, de certo modo. Ali exatamente. Não posso estar no poder, eu preciso estar sendo submisso se eu quiser ser sexualmente passivo. Então, eu entrei nesse rolê, fui atrás, já pratiquei até pet play durante uns meses, fiquei 3 meses como pet. E aí eu vi que aquilo não era pra mim, conheci outras pessoas da cena, comecei a conversar sobre isso, falei, mas não é assim que eu deveria me sentir, eu não tô conseguindo me entregar, eu não consigo estar sob o controle de uma outra pessoa. Falei, mas você já tentou estar do outro lado? Falei, vamos tentar. E aí que eu passei pela cura sub, né, digamos assim, do meu marido Rod, que hoje em dia é meu escravo já há 3 anos. Mas ele olhou pra mim e falou, olha, nesse fundinho aí tem um dominador. Acho que você precisa colocar ele pra fora. E aí, desde então, foi em 2017, a gente conversava há muito tempo já, que aí eu comecei a frequentar o Leder na rua, comecei a conhecer a comunidade daqui de São Paulo, e aí falei, não, então agora eu sou dominador, vamos experimentar isso. E eu me encontrei e falei, não, eu sou uma pessoa muito chata, muito metódica, tem que ser tudo do meu jeito, e pra ser do meu jeito tem que ser dominante, tem que estar no controle da situação. Então, é isso, né? E digamos que é isso a minha história. Tô aí fazendo eventos hoje em dia. A gente vai chegar nesse ponto. Você comentou do ponto da sua sexualidade, que você assumiu enquanto uma pessoa gay muito cedo e tal. Pra você, as coisas aconteceram, claro, né, você assumiu aos 8 anos, eu presumo que você não tenha se encontrado enquanto uma pessoa fetichista aos 8 anos. Não. Mas a partir aos 9, mas assim, não. Mas a partir do momento que você começa, então, a frequentar o chat wall, eu presumo que você já estava mais velho, essas coisas aconteceram de uma forma concomitante ou não? Primeiro você começou a explorar um sexo mais baunilha ou relações mais baunilhas para depois ter uma experiência fetichista? Ou as coisas aconteceram meio que tudo junto, assim? Não, até porque, né, nessa idade a gente nem sabe o que é fetiche, a gente tá experimentando tudo. Então, eu acho que eu saí do armário 2 vezes, né? Porque uma é quando você se entende gay ou homossexual pelo que eu sinto atração, por qual corpo que eu sinto atração, como que eu me relaciono ali com aquele corpo também. Então eu me identifiquei primeiro como um gay, comecei a frequentar o meio ursino, falei, gosto de caras gordinhos, gosto de caras peludos, gosto dessa estética de couro, gosto dessa estética do motoqueiro, principalmente, então eu ficava muito viajando naqueles filmes mais antigos, aqueles visuais, ficava, nossa, realmente é um tesão. Mas eu nunca dava nome para aquilo, eu só achava, o filme é interessante, eu gosto de homem, o homem tá usando aquilo, pra mim, era isso. Eu fui começar a entender um pouco mais sobre o fetichismo quando eu pratiquei o piercing, que foi o meu primeiro fetiche. Que aí a pessoa, posso mijar em você? Depois de gozar, né? Depois de gozar, aquele mijo é tão gostoso. É o melhor mijo que tem. É como se você estivesse gozando de novo, né? E aí eu falei, não, tá, mija aí, vamos ver. E aí o cheiro, a temperatura, o fato daquilo tá saindo de um objeto meio fálico, né? Então, tudo aquilo me deixou doido. Falei, nossa, eu gosto de coisas diferentes, vou explorar. Aí a gente começa com um cruising, fazendo no meio do mato, num canavial, sabe, num lugar público, num banheiro. Começa fazendo no meio da estrada. E aí isso vai desenvolvendo, vou vendo mais coisas. E aí fui saber sobre BDSM e pet play mesmo quando eu comecei a frequentar aqui em São Paulo. Em 2017, por aí. Isso pré-pandemia, né? Pré-pandemia. E aí você conhece o Rod, isso tudo quando você veio para São Paulo, submisso e tal, e aí você conhece o Rod em
Nessa época, 2016, por aí. Que ele ainda estava na Alemanha. Ele ainda estava na Alemanha. E aí, explorando esse lugar, ainda você fazendo cenas enquanto submisso e depois começando a jogar com ele. E como foi essa primeira experiência como dominador? Foi muito diferente da sua primeira experiência enquanto submisso, por exemplo? Muito, completamente. Porque quando você tá como submisso, você meio que planeja as práticas, né? Só que você não tá no controle de como que vai acontecer. Então eu sempre ficava do tipo, isso não deveria ser assim, você tá fazendo errado. Eu ficava sempre julgando o dominador. E aí, estando no outro lugar, aí eu falei, porra, agora eu vou abrir uma planilha, eu vou escrever um roteiro e eu vou realmente planejar o que eu quero que aconteça do jeito que eu quero que aconteça. Claro que numa negociação, vendo o que vai rolar. Consentimento, não é uma confissão consentida. Então, respeitando isso aí, eu acho que a gente vai, né? Mas aí me conta como foi chegar nesse lugar, né? Como foi organizar tudo isso? Deu errado a primeira vez? Como é que aconteceu essa sua primeira sessão, assim? No começo era tudo muito psicológico, porque eu conversei com o Rod por muitos anos pelo WhatsApp, a gente se conheceu pelo grupo Gay BDSM Brasil, né, que ele criou na época, muito tempo atrás. Enfim, 2015. 1922. Então, conheci ele pelo grupo, começamos a conversar e aí a gente conversava muito no privado. E aí, a gente, na época, ele até, quando começamos a conversar sobre eu ser dominador e tudo mais, ele super me incentivava, queria dar a coleira dele pra mim, mas coleira pra mim à distância não funciona. Que ele falava pra mim, não, você é o meu mestre, não sei o quê, mas ele falava ao mesmo tempo pra 30 outros dominadores, né? Aquele cachorro com 5 coleiras. É uma palhaçada esse negócio de dominação à distância. Tudo bem quem gosta disso, mas pra mim não funcionava, então era uma coisa muito psicológica, do tipo, como que vai ser um controle mental, era uma coisa muito de sessão praticamente virtual, né? Eu nunca gostei de websex, nunca gostei de papo, de putaria, mas esse papo sobre dominação e controle, sobre alteração do psicológico, sobre alteração de comportamento, sobre, sabe, esvaziamento, sobre não querer mais ser um ser humano, sobre transformar num drone. Então todas essas conversas me instigavam muito. Então no começo era tudo muito virtual junto com ele. E aí eu comecei a praticar com algumas pessoas que eu conhecia via Scruff, Grindr, que não são as melhores ferramentas, infelizmente, né? Graças a Deus hoje em dia a gente tem outros lugares para procurar jogadores. Mas foi assim, a primeira sessão sempre é uma merda, né? Porque já fui procurar num lugar que a pessoa não tinha muita experiência. Aí junta 2 sem experiência. Exatamente. Vai dar uma merda. Então, assim, não batia no lugar certo. A pessoa saiu com uma marca, assim, aqui na lateral. E aí, sabe, a gente não tinha uma conexão. Porque eu lembro que na época o Sub ele queria apanhar porque ele achava que ele era a pior pessoa do mundo e que ele merecia aquele sofrimento. Acho que dentro de um roleplay tá tudo ok, mas eu via que aquilo saía, então me dava um negócio assim, tipo, será que eu tô fazendo abuso? Não é? Preciso entender isso, essa pessoa talvez não esteja precisando apanhar, talvez esteja precisando de uma conversa, terapia, né? Uma terapia que é importante estar em dia sempre. Então, não foi muito legal, mas a gente vai. E eu lembro que na época eu conheci algumas pessoas muito interessantes no próprio grupo, porque ali a gente conversa muito mais sobre liturgia, sobre como que funciona as dinâmicas de poder do que putaria, né? De vez em quando rola uma rola ali, mas geralmente é mais conversas mesmo. E aí shades, né? E shades. Nossa, onde junta viado. Tem shade, meu Deus. Não dá, não tem paz. Onde tem gay não tem paz, né? Gay BDSM ainda. Mas aí eu conheci um menino de Pernambuco, que era eu chamo ele de Porco até hoje, morou comigo por 2 anos e meio, e aí a gente tinha um lance de fetiche em pig, né, e eu queria muito adestrar ele como um animal caseiro. Então ele foi por muito tempo, como se fosse um caseiro da minha casa, a gente tinha todo um combinado, com um contrato bonitinho, você vai morar aqui, eu vou cuidar de você, e aí, trouxe ele lá de Pernambuco para São Paulo. Falei, vamos ter uma experiência 24/7. Falei, eu preciso colocar tudo isso que a gente está conversando. Já estava ali há mais de 3 anos conversando com o Rod via WhatsApp e praticando com algumas outras pessoas. E aí eu
quero ter esse rolê na minha vida. E aí essa pessoa estava disponível, estava afim, a gente conversou bastante antes de tomar uma decisão de morar junto, né? E ali eu já via que era uma relação um pouco mais conversada. Eu entendia que ali eu estava um pouco mais pronto para ter alguma coisa de verdade, alguma coisa mais substancial. Aí ele morou comigo, a gente tinha esses treinamentos diários de comportamento, que ele é uma pessoa muito cabeça dura, gostava de ser brete também. E aí eu gostei muito de praticar o spanking com ele, pela punição dentro do jogo. Porque ali eu e ele tava se divertindo. Então ele fazia, depois dava risada, eu batia nele e depois dava risada. Então aquilo pra mim era gostoso, porque todo mundo tava curtindo e se divertindo. Não tinha ninguém ali só puramente sofrendo. Apesar dele querer todo esse tratamento de bicho, né? Então foi meio hardcore, mas foi gostosinho. Não, você sabe que você falar isso, eu sempre... a gente já conversou muito sobre essa ideia, né, de que por mais que o BD seja algo pesado e tal, não sei o quê, se você não consegue dar uma leveza pra ele, a gente não consegue dar conta de fazer esse 24/7, né? Sim. Então... eu vejo muito isso, né? As minhas relações são muito pautadas nisso. Existe um momento em que é isso, a gente tá ali no jogo, no papel e não sei o que, tal. E depois a gente tá falando merda, porque precisa disso pra quebrar um pouco esse lugar, né? Eu vejo muito isso com a relação de vocês, hoje você e o Rod hoje, né? Existe ali um momento em que tem o jogo e tudo mais, e existe um momento que tá todo mundo jogando shade um no outro. Você demorou muito a entender esse momento, essa necessidade de diferença entre aquele momento da cena toda armada, que se pensa, que você pensa e tal, e que você às vezes até tá jogando com alguém que não necessariamente estava pronto ou em condições específicas, né, sobre a ideia de consentimento, sobre a ideia de sanidade e tudo mais, mas que a gente acaba fazendo às vezes essas besteiras de não saber ler o outro, vai muito pelo tesão, mas você fala sobre essa ideia de conexão, o quanto para você a conexão é importante dentro da sua relação. Você hoje acha que você vive uma relação 24/7 como a que você vivia com essa que você acabou de narrar, ou não? O que você evoluiu ao longo desse tempo? Eu acho que não. Eu falei sobre uma relação 24/7 porque era o meu pensamento naquela época, mas hoje em dia é muito, muito diferente o que eu penso sobre isso. Inclusive, nossas conversas me ajudaram muito a desconstruir esse pensamento. No começo da minha relação com o Rod, eu falava que a gente era 24/7, mas era porque durante 24 horas por dia, ele era o meu escravo, ele era o meu marido, o meu sub, ele era a pessoa que estava ali conectada comigo, além do fetiche também. E eu demorei para enxergar que esse 24/7 que eu falava, ele não tinha a ver com a sessão, né? Ele tinha a ver com respeito. E aí eu meio que quebrei isso na minha cabeça e falei, não existe, porque a gente não tá... Tem momentos que eu vou precisar cuidar dele e que eu vou precisar servir ele. Ele é uma pessoa que tem uma saúde debilitada, você conhece o Rod, e eu quero ser o parceiro dele, então a gente tá junto nessa. Então tem momentos em que não existe troca de poder e que a gente tá em pé de igualdade, porque na realidade nós somos maridos. Então, quando eu consegui enxergar isso, a nossa sessão até ficou melhor. Porque a gente parou de ficar cobrando o tempo todo. Não, você precisa amarrar minha bota porque isso é um ritual. Não interessa se você tá com a costela quebrada, não interessa o que tá acontecendo, sabe? A gente deixou de ter essa cobrança e passou a curtir o momento onde a gente conseguia se conectar com esse dom space, com esse subspace. E aí é muito mais gostoso e muito mais libertador. Porque a gente, num ponto da nossa relação, tinha uma frase que a gente tentava evitar falar, mas às vezes mencionava, que era: quando entra o casamento, o BDSM sai pela janela. O casamento entra pela porta, o BDSM sai pela janela. Então foi necessário muitas conversas e muito tempo ali, até terapia de casal a gente fez para entender onde que a gente conseguiria se conectar sem perder o afeto. Eu quero acessar esse lugar do BDSM, eu quero acessar esse lugar de alteração de comportamento, eu quero acessar essa dominação psicológica,
esse lugar de transe, de estar colocando o outro para baixo, de se engrandecer, de estar nessa troca de poder, que eu acho um tesão, mas eu não quero perder o meu carinho, não quero não poder cuidar dessa pessoa, não quero perder o lado marido, né? Eu quero ser marido, quero ser dominador, e isso às vezes acontece ao mesmo tempo, mas a partir do momento que a gente aprendeu a entender quando um tá mais do que o outro, e não sempre os dois lá o tempo todo, balancear isso, né? A hora certa de ser mais marido, de ser mais dominador, eu acho que tudo fluiu muito mais gostoso. E eu vejo isso, né? No seu caso, você tem a relação de marido e tal, eu tenho meu marido baunilha e tenho as minhas relações afetivas dentro desse espaço, mas que também passam, né, perpassam por muitos cuidados que muitas vezes não cabe, né? A gente tem inúmeras histórias já juntos nesse sentido de trocas dentro dessa conversa, e eu acho importante que a gente fale abertamente sobre essa ideia desse 24/7, desmistificado dessa ideia, né? O 24/7 não é uma relação que você vai ter com alguém que vai ficar trancado na sua casa, com a bunda sempre lavada, esperando para fazer o seu jantar, a todo momento você vai lá, se você quiser mamar ele vai estar disponível, se você quiser comer ele vai estar disponível, se você quiser fazer isso ele vai estar disponível. Não é sobre isso, né? E acho que as pessoas fantasiam muito com essa ideia, mas a vida elas coloca muito a nossa prova dentro desse lugar, né? As pessoas ficam doentes, as pessoas têm problemas, as pessoas passam por questões no trabalho, vocês trabalharam juntos por muito tempo. Na fantasia tudo é lindo, né? Mas na prática a gente vê como que funciona de verdade. O roleplay é maravilhoso sempre, né? Mas tem um momento que é ali, você fala, calma aí, dominador, eu preciso pagar a conta de água hoje, como é que é? Vamos dividir, vai ser por onde? Né? E tem isso, né? Vocês vivem esse 24/7 no sentido de um casal que vive 24/7. Todo casal vive 24/7 que mora junto e tal. E existem responsabilidades dentro da vida e existem um momento dentro do jogo. Você falou do negócio do amarrar a bota e tal, eu me lembrei que eu sempre tinha essa coisa, né, de parceiros que eu já tive, não, eu quero amarrar sua bota e tal, não sei o que. Aí teve um dia que a gente tava nesse jogo e tal, não, senhor, vou amarrar sua bota, eu olhei o relógio, tava atrasadíssimo, eu falei assim, eu preciso ir embora, a gente tá atrasado, não dá tempo de você abaixar, ajoelhar, beijar, amarrar, limpar, não tem uma outra praticidade que precisa acontecer, né? E falei, vocês trabalham juntos, tinham uma loja juntos, Mr. Daddy, mas desde 2023, é isso? Desde 2023 vocês idealizam o maior evento fetichista, o maior concurso fetichista das Américas. Gente, você que tá dizendo. Eu acho que sim, até porque eu tô fazendo o jabá do meu lado, ganhei esse concurso, então por favor, né, preciso enaltecê-lo. Mas eu ouso dizer que talvez seja o segundo ou terceiro maior evento fetichista do mundo. Nossa. Amigo, o único evento que tem mais de 10 competidores é o International Mr. Leather e o International Mr. Rubber, porque... mas aí junta vários países Exatamente, também, né? Então, mas assim, do ponto de vista de tamanho, eu estive agora há pouco... Inclusive de duração de campanha, né? Estive na Folsom agora, eu conto essa piada, falei com o lindíssimo, queridíssimo do Mr. Puppy República Tcheca, e ele falou assim, não, são 10 participantes, eu falei, não, 10 é os semifinalistas. Os inscritos depende do ano, mas são 10 semifinalistas. Ele falou, no meu ano era eu e mais um. Bom que é 50% de chance de ganhar, né? Exato. Tá certo que a República Tcheca é do tamanho do meu bairro? Tá certo. Mas ainda assim... Mas se fizesse o Mr. Fetiche Bela Vista, daria mais gente. Daria. Com certeza daria mais gente. Não, mas é uma delícia organizar esse evento. Da onde surgiu a ideia de organizar esse evento? A ideia dos concursos a gente sabe da onde vem, que já tem muitos anos e tudo mais. Mas da onde veio a ideia de fazer e organizar um concurso como o Mr. Fetiche Brasil? A história verdadeira? Claro, aquela que você quiser contar. A que você quiser contar. Havendo consentimento, você conta. Assim...
Eu sempre gostei muito dessa cultura de concursos, principalmente porque eu frequentei muito a comunidade gay no começo, né? Brutos, as festinhas ali, o rolê, que eu gosto de homem, sou gay, enfim. Então é esse rolê que eu normalmente frequento. E tinha muito esse rolê do Mr. Leather, do Mr. Pup, eu sempre achei bem bacana. E aí... Você é um fã de Drag Race? Sou um fã de Drag Race, obviamente, por isso que é uma maratona ridiculamente gigantesca, o Mr. Fetiche. Um dia vai ser televisionado, nossa, por favor, comprem os direitos, vem aí. Na MTV, por favor, quem sabe. Mas eu gosto muito dessas competições, desses realities e aí eu fui chamado para organizar, na verdade, o Mr. Pup no começo. Que a gente tinha Mr. Daddy, já estava fazendo ali alguns stands, estava em alguns eventos, e aí o pessoal chamou a gente para organizar o Mr. Pup. Não interessa quem chamou, né? Organização X. Conte o que você quiser. A Eagle, gente, é um lugar morto já, né? Meu já Deus. tá cancelado pela comunidade. Gente, a Eagle me chamou para organizar. Ele tá dizendo. Foi um momento triste da minha vida quando eu aceitei isso. E a gente foi lá, conversou com o pessoal e tal, tentou organizar. Só que é um lugar muito GGGG, né? Só pra gays, só pra homens. E aí eu quis trazer esse rolê de... Não, eu acho que a gente precisa colocar pessoas trans, eu acho que a gente precisa abrir o concurso para outros pets que não sejam só cachorros. Tem que abrir também para mulheres, que tem muitas mulheres que são pet por aí. Então, e isso foi muito recusado pela organização, com desculpas ridículas, de tipo, não vou deixar a travesti entrar porque ela vai bater carteira, não vou deixar um homem trans entrar porque aí, de repente, vai sair do Dark Room, vai alegar a Lei Maria da Penha, vai fechar o meu negócio, sabe? Coisas estúpidas, assim, é criminoso. E aí eu peguei um ranço tão grande que eu falei, olha, enfia no seu orifício favorito e muito obrigado, beijos, eu não quero organizar, então vou fazer o meu. E aí eu fui lá atrás de como patentear, como fazer uma marca, fui atrás de quem era o dono, se tinha dono do Mr. Fetiche, como que funcionava lá fora, fui atrás do regulamento, conversamos com vários organizadores de Mr. Fetiche ao redor do mundo para construir e falei, vamos fazer isso aqui. Tem lugares do mundo que está começando agora a popularizar, deixar pessoas trans e mulheres competir também. Eu acho que o Brasil, a gente tem uma pluralidade, uma diversidade fetista gigantesca. Dependendo do rolê que você for, você vê pessoas completamente diferentes, com roupas diferentes, jeitos de jogar diferentes. Então, eu acho que a gente precisa dar um palco para isso e a nossa comunidade, de certa forma, está crescendo. Então, se a gente se separar, ela nunca vai, de fato, ter um poder para ir para o mainstream, para ir para um canal, para conseguir um patrocínio de uma marca grande, para conseguir chegar em outros lugares que, de repente, o Miss Universo hoje tem, o Miss Gay tem, e eu acho que o Mr. Miss Fetiche Brasil também pode chegar lá. Então, foi com essa ideia de, tipo, preciso de um concurso que abrace todos os corpos, todas as pessoas e todos os fetiches também. Não quero um rolê só de couro, só de látex, só de pet. Acho que eu quero fazer... sobre a vestimenta, né? Mas sim sobre a prática, né? Sobre a execução do fetiche. Isso. Não, e mais do que isso. Usar couro ou usar látex não seja um fetiche, mas no sentido de algo a mais, né? Um que a mais. E esse é o diferencial que a gente coloca, inclusive, nos critérios de avaliação, né? Você sabe que o discurso e a entrevista é o maior peso, porque a gente quer pessoas que sejam engajadas, que tenham algo para trazer, que tenham pautas para trazer, que representem de verdade a comunidade, né? Como você tem feito maravilhosamente nos últimos meses. Muito obrigado. Não que a nossa amizade interfira em alguma coisa assim, não é jabá nem nada, mas... que dizem que eu comprei. Não, ganhou só porque é nosso amigo, até porque eu tava lá na bancada de jurado alterando a nota de todo mundo, né? Realmente. Pelo amor de Deus, é cada Até porque fique. eu não fiz as pessoas levantarem e aplaudirem em pé o momento que eu levanto o voo no meio da final, né? Não, eu tive que parar 2 vezes a aclamação do público porque o pessoal levou vuvuzela, né? Eu não fui responsável por isso. Atenção, atuais concorrentes, eu não estou indicando que vocês façam isso. Não pode levar vuvuzela, não é porque ele ganhou que pode. Mas eu não levei vuvuzela, eu não levei nada. Quem levou, um ato falho freudiano, foi buzina, foi diferente. Vuvuzela
Foi aquelas buzinas de gás mesmo. Foi o pior, que você não precisa nem assoprar. Você Exatamente, só aperta e faz um barulho, faz um barulho ensurdecedor. Mas eu confesso que eu não tive responsabilidade real sobre isso, assim. Foi uma surpresa pra mim. Ah, sei. Não, verdade, não fui eu que comprei. Compraram, mas... A galera só foi. Só foi, Fiquei triste? Jamais. Mas a galera só foi. E da onde? Mas aí uma pergunta que eu acho que é importante. Todos os concursos lá fora, inclusive os grandes internacionais, como eu citei, o International Mr. Leather, o International Mr. Rubber, são concursos de 3 dias. Você se inscreve na sexta-feira, no sábado você desfila e no domingo você tem o resultado. Ou Sim. quinta, sexta e sábado, a depender do lugar. O Mr. Fetiche, amigo, são 3 meses entre a inscrição e a final. Sendo 2 meses, basicamente, de eternas competições com votação online, que é um caos, ensaio fotográfico, presença em eventos. Tem que fazer publi, tem que fazer performance, tem que fazer look, tem que fazer tudo. Da onde veio a ideia de ter isso de diferencial? Porque nós temos o Mr. Fetiche World, inclusive, no meu ano o Alastair esteve aqui como jurado e tudo mais. Sim. E ele literalmente é um concurso de um final de semana e o cara sai desfilando com uma faixa de Mr. Fetiche Mundo. Olha... Da onde veio? Mas também você tem que levar em consideração que é um evento lá que acontece em 3 dias. Só que acontece 3 ou 4 desses no ano, né? A gente tem um Mr. Fetiche, uma competição. Eu não tô criticando, não, mas pelo contrário, eu gosto muito dessa ideia. Você, inclusive, falou pra mim que acha que o ano que vem vai ter uma fase só no Mr. Fetiche. Eu sou completamente contrário. Entendeu? Se depender do Confissões Consentidas, eu pago o aluguel pra rolar a semifinal. Esse ano era pra ter só uma fase. Foi por apurrinhação sua. Exatamente. Que rolou a semifinal, viu? É eles que vocês têm que... O Rod me odeia por conta disso, porque vocês estão montando um bar que a gente vai falar sobre rapidamente, que o nosso tempo dessa primeira parte já foi pros caralho, mas tem isso, assim. Mas de onde veio a ideia de fazer essa maratona que é o Mr. Fetiche? Assim, tem um pouco do meu lado sádico, que eu não vou negar, que eu adoro ver as pessoas competindo. Eu sou uma pessoa muito competitiva, meu sonho, inclusive, ganhar o Mr. Leather. Um dia eu vou conseguir. Você já não ganhou um Mr. Leather aí? Não, o que eu ganhei, inclusive vou até agradecer aqui, que eu tenho, é a faixa de Leatherman Brasil, que eu ganhei do Cafam, um amor maravilhoso de 2025. Mas não é um título, é uma condecoração, uma homenagem, então a gente agradece muito. Você não pode ir com ela pro International Mr. Leather, né? Poder... Depende. É de bom tom? Não é de bom tom. Eu gosto dessa parte, amigo. Não, gente, pelo amor de Deus. Eu acho que tem que ter uma diferença entre título e uma homenagem. Uma homenagem você recebe por ser uma pessoa que tá ali na comunidade e tal, se destacando. Tô ali sempre de couro. Não é fácil de ser leather no Brasil, ainda mais sendo gordo. Eu não entendo o fetiche em leather no Brasil. Eu tenho, mas eu não entendo. Eu acho que a gente deveria ter fetiche em sunga. Total. O sportwear, né? Algumas pessoas têm. O sportwear. O sportwear funciona muito na Europa, né? Não sei por quê. Não tem aqui, né? Não faz sentido. Aqui a gente critica. Inclusive, eu odeio quando o Sobral aparece com camiseta de time. Eu quero morrer. Mas, assim, ele gosta, então fazer o quê? Mas tem, né? Verdade, conheci uns 2 ou 3 Mr. Sportwears lá esse ano. E é realmente um kink forte. É um rolê assim. forte. Outro kink forte lá fora também é o rolê do militar, né? Muito, da uniforme, força tática e tal. Enfim, aí a gente vai entrar num papo de sociologia muito maluco, assim. Amigo, pra finalizar, vamos falar um pouco sobre o Sodoma, o seu bar, que vai vir aí. Quando inaugura? Me conta aí essa ideia. Bom, tá sendo tudo muito construído ainda, né? A gente vai ter aí um bar fetista, finalmente, aqui em São Paulo, focado na comunidade LGBT também, onde vão ter festas, vão ter encontros, uma casa bem antiguinha ali dos anos 20, bem gostosa, que a gente tá reformando. Inclusive, difícil ser empreendedor no Brasil hoje em dia, mas vai ser um lugar acessível para pessoas cadeirantes, PCDs, vai ser um lugar que vai ter duchinha para você fazer a chuca. Enfim, um dark room, uma masmorra,
vai ter um bar, uma pista de dança bacana, vai ter coisa pra comer, vai ter lugar pra sentar, uma coisa bem senhorinha do jeito que a gente gosta. Tá pra abrir aí em janeiro, se tudo der certo. Que dezembro, gente, Mr. Fetiche consome a minha vida. Se consome a dos competidores, imagina de quem organiza. Amigo, tá consumindo a minha, que eu tô pra passar a faixa. Eu tô ali movimentando, fazendo entrevista com a galera e o caramba quatro. É puxado, né, Aqui a gente vai gravar, vocês estão, inclusive, aproveitar. A partir da semana que vem, esse programa tá indo ao ar hoje, no dia 6 de novembro. A nossa semifinal acontece no domingo agora, dia 9. Inclusive, entra no site do Simpla, se ainda tiver ingresso, porque não sei se vai ter ainda na sexta-feira, tomara que não. Mas se ainda tiver ingresso, clica aqui no Simpla, vou deixar o link na descrição, para comprar ingresso pro nosso evento no domingo. Começa às 4 da tarde, é isso? Começa às 3. Às 3 da tarde. Isso. Lá na Hi-Fi Club, na Augusta, aqui em São Paulo. Vai ser um evento muito legal, falo tamo, porque tamo mesmo junto aí construindo um negócio super bacana. Mas, a partir da semana que vem, vocês vão acompanhar aqui nas próximas 4 semanas, que é o tempo entre a semifinal e a final, uma entrevista com cada um dos finalistas. Então, como eu disse que tá movimentando a vida de todo mundo, esta semana eu estou gravando com 10 pessoas para gravar um para cada um. 5 programas vão ser colocados depois, lá pra frente, com os finalistas, os semifinalistas que não passarem. Mas a partir da semana que vem. E aí, na última semana, como são 5 e nós só temos 4 semanas, vai ter um podcast especial na sexta. Mas eu vou passar tudo isso no Instagram e tudo mais. Arrasou. Então, o Sodoma abre o ano que vem. Depois vocês voltam aqui para falar um pouco mais sobre ele e tudo mais. Amigo, eu estou criando esse podcast para esse momento maravilhoso, que é o Bate-Bola Jogo Rápido. Você vai colocar um óculinho? Exatamente, colocar o meu óculos. Eu vou fazer uma pergunta, você me responde ela da forma mais direta possível, não tem certo, não tem errado. Interprete como você quiser a pergunta e é sobre. Preparado? Não, mas vamos lá. Vamos lá, uma cor. Vermelho. Um sentimento. Ódio. Uma frase que você diz o tempo todo. Ou uma palavra. Porra. Porra é a resposta? É. Um filme. Um filme é Congresso Futurista. Se você fosse ser interpretado no cinema por alguém, quem você gostaria que fizesse o seu papel? Fausto Silva. Quem é a pessoa que você mais admira nessa vida, viva ou morta, familiar ou celebridade? Eu. Boa. Uma prática fetichista que você ainda não realizou, mas quer? Putz, que eu ainda não realizei, mas quero. Fisting com o pé. Quem é o Jefferson pelo Dom Jeff? Jefferson pelo Dom Jeff. Uma bicha louca que não tem medo de nada e deveria ter, mas isso trouxe ele até aqui, então é assim que a gente vai seguir. Você mudaria algo na sua história? Não. É sobre. Gente, conversei com ele, estreamos esse podcast finalmente. Para quem não me segue, por favor, sigam lá, @Confissões Consentidas no Instagram, @DomMCSP no Instagram também. Nós temos aí uma série de problemas com contas caindo ao longo do tempo, então você pode acessar www.mestrecruel.com, o meu site, que tem todos os acessos a todos os links, link do Telegram, link do Twitter e tudo mais. Jeff passa os arrobas. Passa o arroba do Mr. Fetiche, convida as pessoas para irem no evento no domingo, e enfim, faça o jabá aí. Arrasou. Vocês vão me encontrar lá no Instagram, no @dom.jeff, JHEFF. O arroba do concurso é @mrfetichebrasil. E você também acha a gente pelo site, porque Instagram é foda. O site é mrfetichebrasil.com. E lá você acha tudo sobre o Grupo Fetiche, sobre Sodoma, sobre as nossas iniciativas. Patrocinadores. E espero vocês lá na semifinal agora domingo. Vocês vão ter 21 patrocinadores para interagir. Tem muita galera lá, vai ter um show bem bacana. Cruel vai estar no palco também. E ano que vem, quem sabe não seja você lá. É isso, gente. Muito obrigado. A gente se vê na próxima semana com o primeiro dos finalistas. Então fica de olho. Quem é que vai estar aqui a semana que vem? Eu não faço a menor ideia. Só no domingo a gente vai descobrir. É isso. Até mais. Tchau, tchau.